Olá pessoal, estamos iniciando aí uma aula de Geografia com o tema Formação Geoeconômica do Território Brasileiro. É bom de cara já definirmos alguma coisa relacionada a esse título, que fala em Formação Geoeconômica. Ou seja, a ideia é abordar a gênese do território a partir da atividade econômica que foi surgindo ali entre os séculos XVI até o XIX. Os próximos mapas que veremos agora é para acompanhar a ocupação do território pelo tipo de economia praticada a partir do início então da colonização do século XVI. E esse é o primeiro mapa. Nele aparece a linha de Tordesilhas, separando as terras portuguesas, ao lado direito, e a área está dividida em trechos que são as capitanias hereditárias. Mas o que importa por um momento é observarmos as cores. A gente vê aqui em verde claro, temos a área de exploração do pau-brasil. Em rosa, algumas manchas representando as áreas produtoras, de cana-de-açúcar. E ainda há uma pequena área em verde escuro que aponta ali a atividade pecuária. A extração do pau-brasil foi uma atividade muito relevante, no início. A retirada da madeira dessa espécie chamada pau-brasilia equinata. Esse é o nome científico dela. E muito abundante na floresta atlântica, essa espécie. E os índios já usavam o pau-brasil e os portugueses passaram a fazer uso da madeira para extrair corante, para atingir tecido, produzir tinta, enfim. Essa figura no canto superior direito do slide, ela mostra ali os índios realizando corte, carregamento da madeira até os navios portugueses em troca de objetos como espelho, apito, colar, etc. É válido lembrar que o açúcar ele era um produto muito valorizado, no século XVI, e a formação de áreas canavieiras ajudou na ocupação definitiva das terras. Não demorou muito, então, para encontrarem solo fértil e nas proximidades do litoral, o que facilitou o escoamento do açúcar para o exterior. Então, grandes fazendas com mão de obra escrava foram formadas desde o litoral do Nordeste até o Sudeste para movimentar esse ciclo econômico importante para o período. Então, o ciclo da cana-de-açúcar foi definitivamente aquele ciclo que contribuiu na ocupação definitiva do território brasileiro. E aqui nós temos uma situação do território no século XVII. Vemos aí que aos poucos vai iniciando o processo de interiorização. E novas áreas do interior do território vão sendo ocupadas. Então, a partir da expansão da pecuária no sertão nordestino e no sul do Brasil. Notem que aquela manchinha verde do primeiro mapa agora ela aumentou bastante, essa área toda em verde escuro. Também a exploração das drogas do sertão em áreas florestais no norte e no nordeste, principalmente no norte do Brasil. Além do que, ocorreu a descoberta das primeiras minas de ouro no interior paulista. Ainda era algo bem inicial e que futuramente se expandiria para o Brasil Central, Minas Gerais, Goiás, enfim. A pecuária teve um papel secundário por muito tempo, mas esteve presente desde o primeiro século de colonização no Brasil e foi a atividade que mais se disseminou para as mais variadas regiões. Então foi a que mais se expandiu pelo território. O início dessa expansão se deu a partir do interior do Nordeste, isso porque não havia nenhum impedimento ou nada que dificultasse a criação do gado, já que essa atividade para a época não exigia nenhuma técnica sofisticada, nenhuma obra de infraestrutura, nem nada que fosse atrapalhar. Então a pecuária ela é importante porque ela inicia um processo de ocupação do interior do território e também ela começa a gerar uma sociedade formada por trabalho de homens livres, já que a cana-de-açúcar funcionava ainda à base do trabalho escravo. E também no século XVII nós temos a extração das chamadas drogas do sertão. Se a gente for pensar no contexto atual, nosso aí dos dias de hoje, parece bem estranho, usar o termo drogas, mas essas drogas, com aspas aí, elas eram recursos vegetais das nossas florestas. E também a palavra sertão, ela está no sentido de terras do interior. E
coberta de mato, terras ainda não habitadas, né? E não tem nada a ver com a ideia de sertão do Nordeste, né? Com a ideia de seca, né? Que geralmente as pessoas são levadas a pensar. Então, drogas do sertão se refere a determinadas plantas, frutos, sementes, ervas, raízes extraídas de regiões florestadas, né? As drogas eram produtos nativos do Brasil que não existiam na Europa e eram consideradas especiarias de valor econômico. E nós temos aí registros dessas expedições para conhecer melhor a região e explorar esses recursos de florestas, né? E também nós temos registros do trabalho indígena, já que eles eram conhecedores dessas áreas e tinham as habilidades de identificar e coletar essas riquezas vegetais. Então, iniciou aí um processo, né, de reconhecimento das regiões para a coleta dessas drogas do sertão e também a utilização da mão de obra indígena. Bom, e o que de fato eram essas drogas do sertão? Vamos lá, vamos exemplificar alguns. O guaraná, a castanha do Pará, a canela, o urucum, né, que é o que nós utilizamos aí para fazer o coloral, baunilha, cravo, também o cacau, gergelim e muitos outros que não cabe citar aqui, senão levaríamos bastante tempo. Agora nós vamos para o mapa da economia e território no século XVIII. Vamos destacar a monocultura do algodão, que aparece em cor lilás em duas áreas do Nordeste, né? Uma delas ali próximo de São Luís, no Maranhão, e a outra entre Natal, Olinda e Recife, né? Pegando ali um trecho entre Rio Grande do Norte e Pernambuco. O algodão ele foi importante para a época pela alta demanda externa desse produto, né? Nós devemos lembrar que no século XVIII estava em curso a primeira revolução industrial na Inglaterra e a indústria têxtil estava em plena expansão. Então a produção e exportação do algodão em grande quantidade teve relação direta com o surgimento de muitas fábricas têxteis na Europa. É com a descoberta do ouro que algumas mudanças importantes começam a acontecer. Então, a primeira, ocorreu uma migração sem precedentes, né, de portugueses para a colônia e a população foi contabilizada de 300 mil em 1700, teria dado um salto para mais de 3 milhões em 1800. Né? A ilusão de ficar rico e explorando o ouro atraiu muita gente de Portugal para a colônia. E essa transformação e esse aumento da população é algo bastante significativo já para esse século, para essa fase. Outro ponto importante é que começa a surgir uma rede de pequenos núcleos urbanos e vilas no interior de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, né? E com o tempo, muitas dessas vilas evoluem para cidades, de modo que novas áreas do interior passam a ser povoadas. Também nós temos a mudança de polo econômico, né, que passa do Nordeste açucareiro, que estava em declínio, para o Sudeste minerador, iniciando agora uma ligação econômica melhor ali entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E nós temos ainda a mudança de capital, né? Deixa de ser Salvador, no Nordeste, e passa a ser agora o Rio de Janeiro. Por fim, vamos dar uma olhada agora no mapa da economia e do território brasileiro no século XIX. E agora nós temos aí um mapa bem mais colorido, como vocês podem observar, e isso significa que no território da época já se praticava, né, uma maior diversidade de atividades, mas todas elas ainda ligadas, né, ao setor primário da economia, né? Ou era agricultura, ou era pecuária, né, ou extração mineral ou vegetal. Nós vamos mencionar aqui apenas os novos ciclos econômicos que foram importantes nessa fase da formação econômica do território brasileiro. Então, o destaque fica por conta do ciclo da borracha, no norte do Brasil, também o ciclo do mate, né, que é o chá, no sul, na região sul. Temos aí também o ciclo do fumo, do cacau, abertura de novas áreas, né, para a produção do algodão, e o ciclo do café, que ajudaria aí a consolidar o Sudeste como o polo econômico do Brasil. Então, começando aqui, pessoal, pelo ciclo da borracha, observem à esquerda do slide
a figura de um trabalhador, né, é um seringueiro, retirando o látex da árvore conhecida como seringueira. É, essa é uma espécie muito comum na floresta amazônica, né, de grande ocorrência na área florestal, principalmente na porção ocidental dessa grande formação aí natural nossa, né, desse grande bioma. Nós temos a imagem de um corte feito na árvore agora, por onde sai essa secreção branca, né, coloração meio leitosa, que nós chamamos de látex. Essa é uma foto da seringueira, né, para vocês verem aí o porte da árvore, bastante grande. O nome científico dela é Hevea brasiliensis, né, e ela trouxe aí muita prosperidade para a região norte e se tornou um dos principais produtos de exportação, né, entre 1870 e 1920, numa época em que o Brasil era o único fornecedor de borracha, né? A demanda pela borracha era cada vez maior por conta da fabricação de pneus para manter a indústria de automóveis, que ela estava ali iniciando, né, nos Estados Unidos com os carros Ford e também na Europa. Então, depois, essa espécie ela acabou sendo plantada em outros lugares do mundo e o Brasil deixou de ser o único produtor e fornecedor mundial. Além do mais, né, mais para frente aí surge a borracha sintética, que é um derivado do petróleo, né, e constituída a partir de processos químicos. Então, o Brasil deixa de ser realmente aí o polo mundial dessa produção. E aí nós chegamos então agora ao ciclo do café, esse ciclo extremamente importante para a economia do final do século XIX. Então, os cafezais começaram a ser introduzidos no Rio de Janeiro, eles se expandiram, avançaram até o interior de São Paulo, depois foram para o sul de Minas Gerais, norte do Paraná, e acabaram repercutindo tanto no crescimento urbano como industrial. O café se tornou o principal produto de exportação e os lucros do café eles foram investidos em setores produtivos e em implantação de fábricas diversas, principalmente em São Paulo. O café foi importante, né, também por atrair a imigração europeia. Essa imagem mostra a mão de obra europeia, né, e são italianos trabalhando nas lavouras de café. Além do mais, começou a ajudar muito aí forte no processo de integração de uma parte do território, né, do interior paulista até o Porto de Santos. Alguns conceitos-chave são importantes para nós discutirmos aqui. Esse de arquipélago econômico, por exemplo. Primeiramente, então, nós dizemos que o território brasileiro se comportava como um arquipélago econômico, né? E a palavra arquipélago em geografia significa conjunto de ilhas, né? Vamos lembrar ainda do Japão, da Indonésia, né, das Filipinas. Esses países são arquipélagos, ou seja, são países formados por inúmeras ilhas, né? Então isso que é um arquipélago. Então a ideia de arquipélago econômico seria um conjunto de ilhas econômicas, né, e que não se comunicam. Então, na definição do slide diz o seguinte, né, arquipélago econômico, espaço geográfico não integrado, apresentando áreas desarticuladas, isoladas, né, como se fossem ilhas, e que funcionam economicamente de modo autônomo. Outro conceito é esse que dá a ideia de espaços extrovertidos. Espaços formados e organizados para atender o mercado externo, né? Então, um exemplo ali, né, foi a agroindústria da cana, também a mineração do ouro, a cafeicultura, né? Por que espaços extrovertidos? Vamos lembrar, né, que uma pessoa extrovertida é alguém que se expressa, que põe para fora o que está sentindo, né? E assim é essa ideia de espaço extrovertido, né? Um espaço que ele é organizado, né? Um espaço produtivo e se comporta ali, né? É direcionado para exportação. Ou seja, ele é totalmente dirigido para atender as necessidades de outros países, né? Ou seja, para atender o espaço externo, né? E também vale falarmos da situação do território nessa fase. Nós tínhamos apenas uma integração muito incipiente do território brasileiro. Basicamente, nós estávamos nos primórdios da formação do eixo Rio-São Paulo. São Paulo pela economia gerada com o café e pela malha ferroviária, que acabou, de certa forma, integrando vários pontos.
E o Rio de Janeiro, né, como capital do Império e também por abrigar o principal porto do país, né? Bom, separei aqui então para nós 3 questões. Essa é a primeira. Então, o enunciado diz aqui, né? Observe os 2 mapas do território brasileiro com a demarcação da linha de Tordesilhas. Compare as áreas ocupadas nos séculos XVI e XVII e considere os itens abaixo. Então, vamos lá. Primeiro enunciado, primeira sentença. A principal área demarcada no século XVI tem a ver com a exploração do pau-brasil. E não há áreas ocupadas além da linha de Tordesilhas. Bem, olhando no mapa, parece realmente verdadeira essa, né? Temos ali uma mancha ali, né, entre Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, e ela diz respeito exatamente à exploração de pau-brasil. O 2. No século XVII, a pecuária é responsável pela ocupação da Amazônia, ao norte, e também no sul, passando a linha de Tordesilhas em 2 regiões distintas. Então, agora olhando aqui ao mapa do lado direito, mapa do século XVII, olha, a pecuária ela é responsável pela ocupação apenas no sul, né? Mas no norte do Brasil, não. Nós sabemos que a ocupação se deu devido ali, né, ao início da exploração das drogas do sertão. Portanto, essa está incorreta. A terceira. Enquanto no século XVI a cana-de-açúcar e a extração de pau-brasil são responsáveis pela ocupação do território, no século XVII a pecuária e as drogas do sertão respondem pela ocupação do interior. Essa também, né, estaria ali correta, né? Por enquanto, a 1 e 3. E a última, nos 2 séculos ocorrem áreas de extração vegetal, mas elas não explicam o avanço além da linha de Tordesilhas. É verdade que nos 2 séculos ocorre, né, a extração vegetal, o pau-brasil no século XVI e depois as drogas do sertão no XVII. Mas a segunda parte desse enunciado é que está errado, né? Que elas não explicam o avanço além da linha de Tordesilhas. No caso das drogas do sertão, elas explicariam o avanço, né, no norte do Brasil. Então, dessas alternativas que nós temos aqui, a alternativa correta seria a letra C. Itens 1 e 3 são os verdadeiros. Questão número 2. O enunciado diz então, né, o mapa ao lado representa as atividades econômicas desenvolvidas no território brasileiro até o século XVIII. Observe a distribuição espacial da pecuária. Podemos concluir que essa atividade... Bom, então vamos lá, né? O recorte aqui da questão é sobre a pecuária. Quais são as áreas da pecuária no território? Vamos lá. Então a pecuária, essas manchinhas aqui, essas demarcações aqui não estão pintadas, elas estão assim apenas com traço, tudo isso aqui são áreas em que nós tivemos então a pecuária, né? Primeiro, podemos concluir que essa atividade então, né, a pecuária, ela apoiou o extrativismo na região norte? Não apoiou, né? Embora ela esteja presente também bem aqui no extremo norte do país, ela não teve nenhuma relação com a atividade extrativista das drogas do sertão. São coisas isoladas, são atividades isoladas, né, que dá aquela ideia então de arquipélago, né, de ilhas, né, com atividades econômicas sem nenhuma ligação. Esse seria o caso, então não pode ser a letra A. Letra B, foi a única relevante em termos de área ocupada no centro-sul do território? Então a gente precisaria fazer aqui um recorte, né? Identificar o centro-sul do território, dar uma olhada e observar. Bom, ela é muito relevante, mas não é a única. Por quê? Nós temos aqui, em verde, a extração de madeira, né, do pau-brasil. Temos também em amarelo mineração e temos ainda o cultivo do chá, da erva mate. Então essa também não pode ser alternativa. A letra C, ocorreu sempre associada a áreas de mineração? As áreas de mineração estão em amarelo, só que ela não ocorreu sempre associada a essas áreas. Por quê? Ela está muito além dessas áreas. E nós temos aí atividade pecuária no norte do Brasil, no nordeste, nós temos no sul, né? E não tem nenhuma ligação com mineração nessas manchas. A D, foi decisiva na expansão para o interior do território? Interior do território com muitas áreas de pecuária, né? Então tem tudo para ser essa, mas vamos olhar a letra E.
foi decisiva para a ocupação das áreas litorâneas e interioranas. Nós precisamos percorrer aí no mapa, né, visualmente, o litoral e observar o que mais tem em termos de atividade. E me parece que o gado, né, a atividade pecuária não é a mais importante, né? Outras atividades são importantes, como cana-de-açúcar, né, pau-brasil. Ou seja, a alternativa correta nesse caso é a letra D. E aí, por fim, nós chegamos então à nossa última questão. O enunciado diz ali, para observar as atividades econômicas que se destacam no século XVIII e descrever como elas evoluíram até o século XIX. Então, pessoal, congelem aí o vídeo, analisem as informações, comparem ali as cores das manchas e descrevam cada um desses 5 casos, né, desses cultivos, dessas atividades do século XVIII para o XIX. E aí eu já venho já com a resposta para vocês. A pecuária, ela, ela ganha uma expansão com destaque para o Nordeste, né, onde se forma uma mancha contínua. Cana-de-açúcar, ela começa a perder área para outras culturas, né? Então, se nós observarmos os tons em rosa no mapa à esquerda e olhar no mapa à direita, tem lá, né, uma manchinha mais com a cor preta, né, que é o cacau, tem também a mancha marrom com o café, ou seja, cana-de-açúcar perde área para outras culturas agrícolas. O ouro ele sofre uma redução de área à medida que vai sendo extraído, né? As drogas do sertão, a mancha das drogas do sertão fica maior porque ela parece associada com o ciclo da borracha, né? Inclusive, se vocês repararem bem aí no mapinha do lado direito, século XIX, né? A corzinha verde da mancha ela ultrapassa o território brasileiro e extravasa, né, para os territórios vizinhos. E o algodão, ele também ganha novas áreas, né? Ele era restrito apenas ao Nordeste e ele passa agora a ser cultivado também no Sudeste, né? Chegamos aí ao final da nossa aula. Muito obrigado aí, pessoal, para vocês que acompanharam, né, que chegaram até aqui comigo, né? Espero que tenham aproveitado, que tenham gostado. E nos vemos uma próxima aí. Até mais. Um grande abraço a todos.